gente, vamos lá, continuando a falar sobre a Terra, né? A estrutura da Terra. A gente já sabe que por dentro a Terra é dividida em três partes: tem o núcleo, o manto e a litosfera, né? E hoje a litosfera nada mais é do que a crosta terrestre, a superfície, o chão que nós pisamos, tá? Hoje nós vamos falar propriamente da litosfera, somente da litosfera, tá? Da crosta terrestre. Bom, ela é composta por rochas de três tipos, tá? A gente tem as rochas que são chamadas de magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, tá? As magmáticas, elas têm origem do manto, tá? Ela nada mais é do que a lava vulcânica, que a gente chama de magma, tá? Então, elas são rochas fundidas, né, por conta da alta temperatura, certo? E os exemplos são o basalto e o granito. O basalto resfria na superfície e o granito resfria no interior, tá? Então, ela é a lava vulcânica, aquela lava super quente que sai do vulcão, tá? É chamada também de magma. E ela tem origem do manto terrestre, tudo bem? Bom, quando ela sai num estado líquido, certo? E aí, quando ela resfria, ela vai virar rocha em estado sólido. Se ela resfria na superfície, na crosta terrestre, então quando sai o magma do vulcão e ali em cima do vulcão, né, que fica lá o restinho do magma, o magma resfriado, é o basalto. Quando esse magma ele vai para baixo da superfície, resfria no interior, né, entra dentro da superfície, então ele se transforma em granito, tá bom? Bom, a segunda, nós temos as rochas sedimentares, tá? Então, o que acontece? Essas rochas aqui, magmáticas, elas sofrem erosão, né? Que nada mais é do que quantidade de água que cai na rocha vai fazendo com que ela se desfaça, tá? Isso é chamado de erosão, que pode acontecer tanto no mineral como nos seres que morrem, tá? Então, isso tudo vira sedimento e aí é depositado em camadas, né? E aí vão formar os minerais, como, por exemplo, o arenito, o calcário e o argilito, tá? O argilito lembra argila, né? Então, ele vai dar origem à argila, que a gente usa aí para fazer vaso e etc. O arenito vai dar origem à areia que a gente usa em construção, e o calcário vai dar origem ao cimento, por exemplo, ao cal, que é passado, por exemplo, nas paredes, tá bom? Bom, isso são as rochas sedimentares. E as rochas metamórficas são aquelas que, né, podem ser tanto magmáticas como sedimentares. Elas ficam num local localizada, né, num local que sofre muito atrito e grandes variações de temperatura. E aí o mineral dela vai mudar, tá? E a composição também. E aí ela vai se transformar em mármore, guignés e ardósia, tá? São usadas principalmente pra gente... A mármore, né? Para fazer móveis, por exemplo. A ardósia para poder fazer... colocar em chão, né? No chão, por exemplo, tá? Então, essas são as rochas metamórficas. Bom, ainda falando de rochas sedimentares, lembra que eu falei que pode ser produzido, né, os sedimentos nas sedimentares, o restinho de rocha, ele é produzido por erosão, né, que pode ser orgânica ou mineral. Essa erosão, ela vai se transformar em dois tipos de coisas, que são os que a gente chama de fósseis e combustíveis fósseis. Bom, olha só. Os fósseis, vocês sabem o que são? São os restos ou impressões de seres vivos que tiveram
muitos anos e foram preservados, que viveram, né, muitos anos e foram preservados, como está escrito aí no texto. Então, ó, eles são encontrados em diferentes camadas de rocha sedimentar. Por isso que eu falei de rocha sedimentar, porque quando a gente fala em fósseis, os fósseis, eles são encontrados nas rochas sedimentares, tá? Então, a gente tem, por exemplo, muito fóssil de dinossauro, né? É uma coisa bem, vamos dizer assim, procurada. E aí nós temos alguns terrenos que tem muitos fósseis, certo? Que a gente chama de sítios arqueológicos, tá? Esses sítios arqueológicos, eles têm muita rocha sedimentar e entre essas rochas sedimentares ocorre essa formação de restos de seres vivos. É como se esse ser vivo, ele ficasse entre uma camada e outra, certo? E aí ocorre a preservação, quer dizer, ele não se acaba por inteiro, né? Porque, por exemplo, se for ossos, os ossos eles são feitos de cálcio. O cálcio não se desintegra por inteiro, né? Então, quando acontece do sedimento chegar, né? E vamos dizer assim, enterrar esse osso de dinossauro, vão ser várias camadas de sedimento, né? E aí, quando ocorre uma escavação nesse sítio arqueológico, o que vai acontecer? Eles vão achar esse osso aqui, ou então a impressão dele numa rocha, né? Que seria mais ou menos, não sei se vai dar para enxergar, mas é como se fosse mais ou menos isso daqui. Eu fiz uma de massinha, né? Coloquei uma folha aqui no meio, certo? E aí vocês conseguem ver a nervura central da folha aqui, ó, que é aquela partezinha do caulezinho da folha. Então, é mais ou menos isso que acontece, mas é óbvio com milhões de anos, tá? Bilhões, milhões de anos. Bom, essas rochas encontradas, né, com fósseis, elas são os principais registros geológicos analisados pela paleontologia e pela arqueologia também, tá? Então, nos fósseis ocorre a preservação dos restos, tá? Então, entre uma camada de rocha e outra, ocorre a preservação desses restos de seres vivos. Bom, já no combustível fóssil que nós temos, por exemplo, hoje, o petróleo, né? Acontece a decomposição de seres vivos sob condições específicas de pressão e temperatura. Então, o que acontece? Os seres vivos, eles morrem, ficam nessas camadas de rochas, né? Em várias camadas de rochas. E o que acontece com esses seres vivos? Eles ficam em estado líquido depois que eles se decompõem. E aí, o que vai acontecer? Eles vão virar o petróleo, o gás natural, né? Porque isso daqui vai eliminar um gás. Ou, se ele se solidificar, ele vai virar o carvão mineral, tá? Então, vamos supor assim que vários seres vivos morreram e durante milhões de anos esses sedimentos, eles foram se colocando em cima desses seres vivos, desses muitos seres vivos aqui. Então, depois de muitos anos, por conta da pressão exercida por conta dos sedimentos aqui e a temperatura aqui, que é alta, essa decomposição faz com que esses seres se transformem nesse petróleo, né? Que é chamado aí de ouro negro, né? Porque ele é bem pretinho. E dá origem, é ouro porque dá origem a gasolina, óleo diesel e etc. É muito valioso, tá? Bom, o combustível fóssil, ele ocorre com a decomposição dos organismos mortos. Ó, é diferente dos fósseis. Os fósseis ocorrem por conta da preservação dos restos. E o combustível fóssil ocorre com a decomposição dos organismos mortos. Tudo bem? Bom, isso em se tratando de rocha sedimentar. Isso daqui tudo, esses fósseis e esses combustíveis fósseis, ocorre na rocha sedimentar, através dos sedimentos
que a gente vai achar, então, os fósseis e os combustíveis fósseis, certo? Bom, agora em se tratando de ciclo de rochas, certo? Então, o que acontece? Para vocês entenderem um pouquinho como acontece essa formação de rochas aqui, ó, porque é um ciclo, tá? Então, o magma, que é aquele que sai do vulcão, né? Ele se cristaliza e vira uma rocha magmática. Cristalização quer dizer o quê? Que ele vai resfriar e vai endurecer, certo? Aí vai virar lá a rocha magmática. Essa rocha magmática, ela sofre erosão. Quer dizer, ela vai se desfazendo e ela vai sedimentando, quer dizer, ela vai parando em algum lugar, certo? Vai se cristalizar novamente e vai formar uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela vai ser enterrada, tá? Nos fundos e dependendo da temperatura que estiver lá e da pressão que acontecer, aliás, e da pressão do local, o que vai acontecer? Um metamorfismo, quer dizer, os minerais da rocha sedimentar, eles vão modificar. Metamorfismo nada mais é do que modificação. Aí, o que ela vai gerar? Uma rocha metamórfica. Como ela tá lá bem embaixo da superfície, né, da crosta terrestre, o que vai acontecer com ela? Ela vai se fundir, né? Ela vai estar lá no manto, né? Ela vai alcançar o manto terrestre. E aí ela vai se fundir, porque o manto é muito quente, lembra? A temperatura é muito quente. E aí vai virar magma novamente e vai começar esse ciclo novamente. Tudo bem, gente? Então é isso que acontece. Nada na Terra é novo. Tudo acontece por conta de um ciclo. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, entre em contato. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato. Obrigada. Até mais.